O tema que nós vamos falar sobre mecanização, né? Sobre dando ênfase à ordenhadeira mecânica. Hoje no Brasil, né, nós estamos produzindo aí próximo a 35 bilhões de litros de leite. O último censo realizado pelo IBGE 2005-2006, ele mostrou que o Brasil na época tinha 1.350.000 produtores, né? Há 10 anos atrás, quando começou a granalização, nós ouvimos falar e lemos, né, que a tendência era diminuir o número de produtores, né, e aumentar a produção, né? Isso, hoje nós estamos vivendo isso, vendo isso nitidamente, né? Pra vocês terem ideia, a cada 11 minutos sai um produtor de leite da atividade. Teve uma pesquisa agora feita pela Milk Point e também pela Associação Brasileira de Produtores de Leite B, né, que é a Leite Brasil, mostrando que hoje o número de produtores do Brasil é em torno de 415 mil. Eu fiquei assustado com isso, tá? Isso foi uma pesquisa que saiu ontem, tá, no Milk Point, tá? E a produção está aumentando em torno de 4,5% ao ano, né? Isso, quem está no campo aí está sentindo isso nitidamente, né? Que o número de produtor está diminuindo realmente. E cada vez mais o produtor está tendo que aumentar a sua escala. Você sabe que é do ano passado comparado a esse ano? Não tem. Ele tem porque ele fez esse ano só, não fez no ano passado, tá? Tem também. Tem. O maior produz 60 mil e o menor... Então, cada vez mais, nós tem que ser mais competitivo, né? A atividade leiteira, como qualquer outra atividade econômica, ela não permite mais amador. Tem que ser profissional, porque senão você não fica na atividade. E não adianta nós ficar reclamando do governo, ter preço mínimo, não adianta nada. É mercado, quem dita a regra é mercado. Nós temos que olhar que custo de produção, né? E cada vez mais, né, e ser mais eficiente. Antes, nós falamos, quando queremos avaliar a eficiência da propriedade, nós olhamos a produtividade por vaca, a produtividade por hectare, né? Mas hoje um fator que tem que ser incluído aí é a questão da produtividade por homem-dia, né? Eu diria para vocês hoje que propriedades que tenham a produtividade menos de 250 litros por homem-dia está no vermelho. Posso garantir isso a nível média ano, tá? Pra vocês terem ideia, a gente dado com você lá 120, depois 150, 200, você já está falando agora de 250. Sim. Como é que é? A Argentina 1.200 litros. A Nova Zelândia 1.800 litros. O homem tem que produzir, porque senão a propriedade está ineficiente. E sem a mecanização, nós não conseguimos isso, né? Sem a automação, nós não conseguimos isso. Cada vez mais. E a ordenhadeira está aí, né? A tecnologia para nos auxiliar. A gente ouvia, né? Ainda ouvia falar, muito produtor, e às vezes até técnico, falando que a ordenhadeira causa mastite. Ela funciona no mundo inteiro, gente. Se ela não funciona na minha propriedade, o problema está comigo, não com o equipamento, tá? Só quando foi introduzida a ordenhadeira no Brasil, né, o pessoal ficava com muito medo. E realmente, nós não tínhamos assistência técnica. Nós não tínhamos, às vezes, peças de reposição. A assistência técnica estava muito longe, muito distante, o custo era muito alto, né? Agora hoje não, hoje nós temos vários fabricantes no país, né? Nós temos aí assistência técnica no país todo, né? É evidente que nós temos que aumentar a assistência técnica nisso, é claro, tá? Mas estava em função de demanda, não tinha demanda, né? Pra vocês terem ideia, há 5 anos atrás, nós tínhamos aí em torno de 15, 20% dos produtores com ordenhadeira mecânica. Hoje, tem em torno de 40, 45%, está crescendo assim assustadoramente. E esses 40, 45% representam 70, 75% do leite produzido. Então, isso não tem volta. Ou você trabalha com ordenha, ou praticamente você está fora do mercado. Por causa da necessidade de
de aumentar a escala e a dificuldade de mão de obra. Cada vez mais nós vamos ficar, a mão de obra está difícil, Isso cara. acabou, isso acabou. Acabou. A geração de hoje não tem mais não. Nós não temos sucessor mais, não só do produtor, e também do trabalhador rural. Cada vez mais. Você botar o cara tirar manual, tá tirando ele não está fazendo para pagar o pagamento, não está fazendo o pagamento dele. Exatamente, exatamente. E a dificuldade dessa mão de obra. Então, a ordenhadeira veio para nos auxiliar. Agora, nós temos alguns princípios básicos, né, que nós temos que obedecer para nós ter sucesso com a ordenhadeira mecânica. Tá? Primeiro é realizar um bom dimensionamento. Né? Você adquirir ordenhadeira mecânica de empresas idôneas. Empresas que fabricam ordenha dentro das normas brasileiras. Hoje nós temos normas, foi criado pelo CBQL, o Conselho Brasileiro de Qualidade de Leite, tá? Que está no site do CBQL, tem as normas, como que deve ser a bomba de vácuo, como que deve ser o coletor, como que deve ser o diâmetro da linha de leite, da linha de vácuo, da linha de limpeza, da linha de pulsação. Isso tem norma. Então a primeira coisa que o técnico tem que ver, antes de comprar, a descrição da ordenhadeira que está vendendo para o meu produtor está dentro da norma? Está dentro da norma ou não? Porque a gente vê muitos absurdos, né? Fabricante vendendo também fora das normas. Com certeza. Isso é um absurdo. Semana mesmo tem um produtor lá que descartou o cara, ele quando foi avaliar a forma com que estava, pegou um técnico para poder ajudar a avaliar para ele. A gente vê muito erro realmente. Nós sabemos, com todo o respeito, né, aos vendedores, mas nós sabemos que tem vendedores e vendedores. Sabemos que tem profissionais e profissionais. Então o produtor não pode ficar nesse meio à mercê, tá certo? Do mau dimensionamento. Né? Para evitar o quê? Um superdimensionamento ou um subdimensionamento. Né? O que é um superdimensionamento? Pra você ter ideia. Para você ter ideia, para 80 vacas em lactação sem bezerro ao pé, eu preciso, para me ordenhar essas vacas em 2 horas e meia, eu preciso aí de 4 conjuntos. Se eu dimensionar essa ordenhadeira para 6 conjuntos, passar ela para 6, eu quero vender, o vendedor quer vender mais conjuntos. Não é todos não. O pessoal aí da Viachão não faz isso não. 6 conjuntos. 6 conjuntos. Eu vou ter um custo na minha construção de 50%. Eu vou ter um custo na compra da ordenhadeira de 50%. Eu vou ter um custo a mais na minha manutenção de 50%. Eu vou ter um custo a mais na minha mão de obra de 50%. Olha aí, de 4 para 6. Olha o reflexo que isso dá. Né? Então nós temos que pegar realmente empresas idôneas, de técnicos idôneos, para fazer esse dimensionamento. O que nós precisamos para fazer um dimensionamento de ordenha? Esse dimensionamento que eu falo, gente, é com quantos conjuntos eu tenho que trabalhar no meu rebanho. É o tamanho da minha ordenhadeira mecânica. Isso aqui eu considero unidade de ordenha ou conjunto de ordenha. Primeiro eu tenho que saber o número de vacas em lactação. Um rebanho estabilizado, não o que eu tenho hoje. Se está estabilizado, tudo bem, mas se eu tenho 50, eu quero chegar a 80 vacas, eu tenho que dimensionar meu equipamento para 80. Né? E outra, saber o manejo. Construção, dimensionamento de equipamento está em função de manejo. Não o manejo está em função da construção. Ao inverso. Normalmente o produtor faz o contrário. É bezerro ao pé ou não? Se é bezerro ao pé é uma construção. É um modelo de ordenha. Se não é, é outro. Né? É balde ao pé ou canalizado? Né? Pra vocês terem ideia. Balde ao pé é esse aqui. Né? Ou latão. Né? Em que o leite cai direto, depois eu coloco manualmente para o tanque. E tem a canalizada em que o leite vai do ubre do animal, vai direto para o tanque de refrigeração. Né? Esse sistema eu evito de perder qualidade na canalizada. No latão, o risco de perder, quer dizer, eu vou perder qualidade de qualquer jeito. Por quê? O leite está na temperatura ambiente e com isso perdendo qualidade. Né? Quanto mais rápido eu resfriar o leite a 3, 4 graus, eu vou deixar de perder qualidade. Não vou melhorar. Não existe nenhuma tecnologia que melhore a qualidade de leite. Eu vou manter a qualidade daquele produto que eu tirei do uva.
Saiu do mundo. Eu tenho que fazer tudo para manter aquela qualidade. Né? No início da granularização, houve um conceito errôneo, ainda existe ainda, que tanque de refrigeração melhora a qualidade de leite. Mentira. Ele mantém, ele auxilia. O máximo que ele consegue é manter com a qualidade. Então a canalizada te permite isso. Tá? Então, balde ao pé, com bezerro ao pé, a produtividade desse conjunto é 4 vacas por conjunto hora. Sem bezerro, a balde ao pé, 5. Muito bom, 6, dependendo da logística ali. Canalizada com bezerro, 5, 6 vacas por conjunto. Canalizada sem bezerro, 7 até 8 vacas. Vai depender do operador e também da logística ali de sala de espera, com sala de ordenha e tudo mais. Então, em função desses dados, que eu vou dimensionar o meu tamanho da minha ordenha. Tá? Outra coisa que tem que ser considerado é o tempo do turno de ordenha. Né? Se eu tenho um rebanho, um sistema confinado, eu posso ordenhar 24 horas, não tem problema. Ele sai dali e já cai no puxo. Né? Agora, se é produção de leite a pasto, né, que representa a maioria dos nossos produtores, eu tenho que limitar o tempo. Por quê? Para esses animais, na época mais quente do ano, é a época que o capim produz mais, que as forragens produzem mais. Então esse animal tem que sair nas horas mais frescas possível do dia para ir pastejar. Se eu soltar esse animal aqui na região, aqui 9h30, 10 horas, vai para onde? Vai para a sombra. Então tem que limitar. Então o tempo que nós recomendamos por turno é em torno de 2 horas, 2 horas e meia. Por 2 motivos. Um, para esses animais conseguir pastejar aí nas horas mais frescas. E o outro, para sobrar mais tempo para aquele ordenhador realizar outras atividades. Se você aumenta muito esse tempo, ele só fica na ordenha e as vacas ainda vão para o sol quente. Tá? Então eu limito. Então, em função do tempo, do manejo e do número de vacas, que eu vou estabelecer o número. Tá? O outro fator é a questão de mão de obra. Qualificação de mão de obra. A ordenha é a máquina. Como qualquer máquina, equipamento, nós temos que treinar a mão de obra para operar. Isso em qualquer empresa é assim quando chega um equipamento novo. E a atividade leiteira não é diferente. Né? Então, primeira coisa, qualificar a mão de obra. O que acontece? Ele compra a ordenhadeira mecânica, o ordenador começa a trabalhar, aí começa a vir os problemas. Aí ele quer qualificar a mão de obra. É inverso. Tá? E essa mão de obra tem que ser feita, a reciclagem dela periodicamente. Tem que treinar pelo menos de 6 em 6 meses, uma vez por ano, gente. Tem que passar por uma reciclagem. Né? Porque o período de validade de informação do ser humano, ele muda muito, de indivíduo para indivíduo. Né? Às vezes o período de validade você dá uma informação para o ser humano, ela dura ali 1 ano, 10 anos. Para uns é 1 mês só. Tem gente que é 1 semana. Então, e tem mais é igual eu assim, já está com a validade vencida? Não tá não, o problema é de informação, né? Quer ver, você fala com o cara assim, ó, lava com água quente e detergente. Você tem que falar com ele de manhã, relaxa, tem os caras que relaxam. Exatamente. Não, então, fala assim, o chefe não está aqui hoje. Isso. Ele vai cortando, né, etapas. Um dia eu já cheguei em propriedade que um dia que o cara está usando detergente ácido, ele não usa o outro. Não usa o alcalino. O alcalino. Sim. Ele acha que um substitui o outro. E ali ele vai, hoje não precisa da água quente não. E assim vai. Né? Porque quando dá um surto de mastite, não é um fator, são a soma de fatores que leva aquele surto. Eu trabalho na Emater, mas sou instrutor do Senado no programa de qualidade do leite. Só para você ter uma ideia, eu falo sempre que eu começo coisa com uma questão, uma palavra só. Ordenha é uma mudança de hábito. Sim, cultura. Entendeu? Mudou, acertou e é uma atividade de rotina. Sim. Acertou, agora mantém, troca mais. Nosso tempo é muito bom. Outra coisa é a questão da rotina de ordenha. O nosso protocolo que a Embrapa recomenda primeiro, o entrou na sala de ordenha, só utiliza a água se o teto estiver sujo. Nós temos que fazer a asepsia do teto, não do uso. Tá? Se tiver sujo, lavamos. Se não tiver, quanto menos água nós utilizarmos no ato da ordenha, melhor. Principalmente quando nós não conhecemos a qualidade microbiológica da água. 99% dos casos, né? Às vezes achando que estão lavando, nós estamos contaminando. Tá? O animal chegou,
fez o teste da caneca do fundo escuro. Gente, é o teste mais eficiente, mais barato, tem que fazer em todas as vacas, todas as ordenhas, em todos os tetos. Fez o teste, colocou o pré-dip, solução de pré-desinfetante, após ser a base de iodo, de cloro. Tem que mergulhar todo o teto e aguardar 20 segundos. Armando, tem que ir lá ficar esperando? Não! Tem uma linha de 4 vacas, primeira, segunda, terceira, quarta vaca. Você pode voltar na primeira, no papel toalha e enxugar. Tem uns que botam papel, com a mão, bota, papel toalha na outra. Joga e passa. Nós estamos jogando dinheiro fora, não fazendo nada. Tá? Enxugou, pronto, vamos colocar o conjunto de ordenha. Tá? A sepsia do teto tem que ter uma duração de 1 minuto e meio. E nós temos mais 6 minutos para fazer a ordenha. Quer dizer, em torno de 7 a 8 minutos para o animal sair da ordenha. Ele entrou, 6 a 7 minutos tem que sair. Por que isso? Por causa do hormônio chamado ocitocina. Ele age em torno, em média, de 7 a 8 minutos. Se eu perder esse tempo, vai ficar leite residual. Eu não vou conseguir fazer uma ordenha eficiente. Agora, o ordenhador nasce sabendo, não nasce sabendo dessas informações. Nós temos que levar essas informações até a ele. Né? Acabou de ordenhar, tirou, sacou o conjunto de ordenha. Tá? Sacou o conjunto de ordenha. Né? Tem gente que saca o conjunto de ordenha, quase arranca o umbo do animal, porque o manípulo aqui já não está vedando. Esse manípulo tem que trocar uma vez por ano. Tá certo? Aí depois, se tem bezerro ao pé, não precisa fazer o postinho. Agora, se não tem, nós utilizamos também novamente o desinfetante. Tá ok? Pode ser a base de iodo ou a base de ácido lático, né? Eles são os mais eficientes aí para pós-dia. Tudo bem? Desculpa aí, mas o tempo. Parabéns, Armando. Obrigado. Legal. Vamos lá.